Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula sobre origem da vida. Antes de iniciar a aula, mais uma vez aquele pedido: deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, para a gente poder manter o nosso canal aqui de aulas de biologia, aulas simples com o recurso só mesmo do PowerPoint e do notebook, um gravador de tela, e a gente vai fazendo as nossas aulas simples, porém é o que vocês precisam saber para fazer as provas de Enem e de vestibulares. Vamos lá. Duas teorias dominaram por séculos a explicação para a origem da vida. Para a origem da vida. Biogênese e abiogênese. Bio é de vida, gênese de princípio. Então, a vida surgiu de outra vida pré-existente. E a outra teoria é a abiogênese, que é a teoria da geração espontânea. O A, ó, bio, vida, gênese, princípio, e o A é um prefixo de negação. Que não surgiu de outra vida pré-existente, e sim por geração espontânea. Segundo a biogênese, a vida surgiu a partir de uma força vital que tem a capacidade de transformar a matéria bruta em seres vivos. Olha só, abiogênese e biogênese. Aqui o nome de alguns tivemos vários cientistas que defenderam essas teorias, mas estão aqui os mais conhecidos: Aristóteles, Paracelso, né? Eu falo de Celsius aqui. William Harvey, Isaac Newton, René Descartes, Van Helmont e Needham. Olha só, esses aqui que defendiam a teoria da biogênese: Francisco Red, Luiz Joblot, Spallanzani e Louis Pasteur, ou Pasteur. A biogênese. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., acreditava que algum princípio vital seria capaz de transformar a matéria bruta em seres vivos. Todos os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. Todos os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. Era essa a ideia do nosso camarada aqui da estátua, o Aristóteles. Van Helmont, ele viveu entre já anos e anos depois, já no segundo milênio depois, né, vários séculos, 15 séculos, 16 séculos depois. Ele fez um experimento para provar a abiogênese. Colocou em uma caixa uma camisa suja com bastante suor e germe de trigo. Depois de 3 semanas, nasceram filhotes de camundongos. Assim, ele acreditava ter provado que o suor era o princípio ativo que formava os camundongos, né? Era o princípio ativo, né? Ele acreditava ter provado que o suor era o princípio ativo que formava os camundongos. Esse aqui está uma redundância aqui no final, mas depois a gente conserta. Ao experimento de Van Helmont, ele colocou em uma caixa lá, ó, as coisas sujas. Depois de 21 dias, ele percebeu a presença de camundongos. Teoria da biogênese. Francisco Red, ele se contrapôs à abiogênese. Olha só quando que ele viveu, de 1626 a 1697. Ele já no século 17. Ele se contrapôs à abiogênese e formulou a teoria chamada de biogênese, onde um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Realizou um experimento com 2 frascos contendo pedaços de carne, um frasco aberto e outro fechado. Olha só o experimento aqui. 2 frascos ficaram abertos, 2 foram cobertos com gases. Os frascos que ficaram abertos, olha aqui, a gente observa que nasceram as moscas, apareceram larvas e, consequentemente, as moscas. Nos frascos cobertos com os gases, olha aqui, não apareceram larvas. Então ele concluiu que os frascos fechados impediram que as moscas não tiveram como que as moscas colocassem, né, os seus ovos, refutando assim a teoria da abiogênese. Vamos lá, mesmo com o experimento de Red,
a ideia da geração espontânea ainda permaneceu por cerca de um século por aí, né? Muitos estudiosos acreditavam que os micro-organismos, por serem mais simples, surgiam por geração espontânea. E Needham, que viveu já no século XVIII, de 1713 a 1781, conforme está aqui, ele realizou um experimento para explicar a geração espontânea. Olha só o experimento de Needham. Ele distribuiu caldo nutritivo em vários frascos que foram fervidos durante 30 minutos e imediatamente fechados com rolhas de cortiça. Ferveu o caldo de carne, tampou com a rolha de cortiça e tal. Após alguns dias, os caldos estavam repletos de micro-organismos. Olha aqui, voltam os micro-organismos. Ou micro-organismos, né? Needham explicou que os micro-organismos surgiram por geração espontânea, já que os frascos estavam fechados. Spallanzani, também no século XVIII, ele refez os experimentos de Needham. Preparou o frasco com o caldo nutritivo previamente fervido, olha aqui, ó, ferveu. E ele, olha aqui, ó, metade dos frascos foram fechados com rolhas e a outra metade teve os gargalos derretidos no fogo, numa vedação hermética, né? Nos frascos com rolhas surgiram micro-organismos, o que não ocorreu nos frascos hermeticamente fechados. Olha aqui, quando ele quebrou o bico, olha, nos que tinha rolha, surgiram micro-organismos. Ele selou aqui, ó, fechou hermeticamente com a temperatura, ele selou, né? E aí, nesse aqui não surgiram micro-organismos. Quando ele quebrou o bico, logo apareceram os micro-organismos. Então, Spallanzani refutando aí o experimento de Needham. Então, Needham versus Spallanzani. Needham, a fervura por tempo prolongado destruía o princípio vital presente no caldo nutritivo. Needham não ferveu o caldo, e Spallanzani diz que Needham não ferveu o caldo nutritivo por tempo suficiente e ou não vedou os frascos de forma eficiente. E a pendenga continuou. Uma curiosidade aqui, ó. Nicolas Appert, que viveu já no final do século XVIII e início do século XIX. Era um confeiteiro francês, ciente dos experimentos de Spallanzani e Needham. O que ele fez? Deixou a discussão para eles e desenvolveu uma tecnologia para produzir alimentos em conserva, que é o que a gente faz até, que a gente come vários alimentos em conserva até hoje. Opa! Vamos lá, aí esse aqui é o cara que acabou com essa pendenga, né? Essa foto dele aqui, eu não sei se... Antigamente as pessoas tinham mania de tirar a foto das pessoas mortas, né? Eu não sei se aqui ele estava morto. Normalmente quando morria, botava ele numa cadeira, assim, né? E tirava foto. Esse costume permaneceu até ainda no século XX, né? Quem for a alguns lugares, igual na cidade de Goiás, o famoso Goiás Velho, tem foto lá na casa de Cora com, acho que é o pai dela, morto, né, sentado assim. São várias as fotos quem anda por aí no mundo, principalmente em cidades mais antigas. Vamos lá. Na década de 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem resolvesse a questão sobre o surgimento dos micro-organismos. Pasteur fez um experimento com caldo nutritivo e 4 frascos de vidro, resolvendo de vez a questão abiogênese versus biogênese. Olha só o experimento de Pasteur. Ele colocou caldo nutritivo é colocado em um frasco. O frasco possui um gargalo, né, em forma curvada. Olha aqui o gargalo. O caldo é fervido e esterilizado. Após alguns dias, o caldo nutritivo continua livre de organismos. Após a quebra do gargalo, os micro-organismos aparecem no caldo. Então, com esse experimento, Pasteur provou de vez que os seres vivos surgem de outros seres vivos pré-existentes. Apesar de não resolver o problema do primeiro ser vivo que surgiu na Terra, mas a gente sabe, e hoje sabe já perfeitamente, que os seres vivos surgem a partir de outros, através da reprodução. Olha uma outra curiosidade. Na década de 1850, Pasteur já havia demonstrado que o suco de uvas era transformado em vinho
devido à ação de micro-organismos conhecidos como leveduras ou fermentos. São fungos, ou seja, realizava a fermentação. Entre diversos experimentos realizados para se livrar de outros micro-organismos que deterioravam o vinho, Pasteur descobriu que este, se fervido por alguns minutos a 57 graus Celsius, os micro-organismos indesejáveis eram eliminados e o seu sabor não sofria alterações. Surgiu então o que? A expressão pasteurização, tecnologia utilizada pela indústria para a eliminação seletiva de micro-organismos em aquecimento brando. Aí são vários os exemplos. Olha aqui, no Brasil e em diversos países, a pasteurização do leite a 62 graus Celsius e de seus derivados é obrigatória. Vocês podem observar que no leite, principalmente aqueles que vêm num saquinho, esses de caixinha eu não estou lembrado, mas vem escrito assim, pasteurizado. Ou em outros, ou em outros alimentos. Vamos lá. Ideias modernas sobre a origem da vida. Aqui se procura bem explicar como surgiu o primeiro ser vivo aqui na Terra. Vamos essa teoria aqui, ó. Evolução molecular e panspermia. Vamos ver essas duas teorias. Evolução molecular. Um longo processo em que compostos inorgânicos presentes na atmosfera primitiva reagiram entre si, dando origem a moléculas orgânicas. Tais moléculas, em condições adequadas, se recombinaram formando estruturas cada vez mais complexas até originarem estruturas capazes de controlar suas próprias reações químicas e de se autoduplicarem. Essa é a teoria de evolução molecular, ou seja, um longo processo em que moléculas inorgânicas presentes na atmosfera foram reagindo e dando origem a células orgânicas. Muito provavelmente, acredita-se que tenha surgido na água dessa forma aqui. E elas foram se recombinando e foram formando estruturas cada vez mais complexas. A panspermia. Essa é uma teoria interessante. A panspermia. A vida surgiu na Terra a partir de substância ou mesmo seres vivos, oriundos de outros locais do vasto universo. Hoje sabe-se existir substâncias orgânicas em diversos corpos celestes. Em diversos lugares do universo foram e estão sendo descobertas moléculas orgânicas, em cometas, em pedras, rochas, outros tipos de rocha que ficam como asteroides, essas coisas assim. Em nebulosas, né, foram descobertas moléculas orgânicas. Enfim, uma teoria bastante aceita que a vida veio do universo, de outro local que não seja a Terra. E se essa teoria for aceita, se ela for verdadeira, ela nos infere a pensar que existem outros locais no universo onde pode haver vida, já que as moléculas orgânicas estão por aí, vagando pelo universo. Evolução molecular, vamos voltar a falar dela. Alexander Oparin e Haldane, o famoso Oparin, a dupla, Oparin e Haldane, que já viveram aqui do final do século XIX para o início do século XX. Eles propuseram de forma independente, eu falei dupla, mas eles propuseram de forma independente, na década de 1920, a teoria da evolução molecular. O que eles acreditavam? Que a atmosfera da Terra era composta por gás metano, gás amônia, gás hidrogênio e água em vapor. Combinando-se a fortes descargas elétricas, condensação da água, precipitação na crosta e resfriamento do planeta, formaram-se assim as condições favoráveis para que, olha só, compostos orgânicos se transformassem em compostos inorgânicos, formando as primeiras estruturas chamadas de coacervados. Esses coacervados seriam não os primeiros seres vivos, mas seriam os precursores dos primeiros seres vivos. Há uma observação aqui, evidências recentes indicam, que nós já dissemos lá na outra aula, quando falamos na parte 1, evidências recentes indicam que a composição da Terra era diferente, composta por metano, gás metano,
monóxido de carbono, dióxido de carbono, gás nitrogênio e água em vapor. Olha só, o experimento de Miller e Urey. Stanley Miller, supervisionado por Urey, né, realizou um experimento simulando as condições faladas por Oparin e Haldane. Ao final do experimento, foram encontradas substâncias orgânicas como aminoácidos, que são as substâncias que formam as proteínas, ausentes no início do experimento. Isso deu como é que fala? Uma forte contribuição para a aceitação dessa teoria. Observa que ele tinha um balão, ele colocou água nesse balão, olha aqui, ó, ele tinha uma parte de saída de água e entrada. A água ficou aqui, ó, em ebulição, e havia um sistema de refrigeração e cheio desses gases, ó, aqui, ó o gás, metano, amônio, água em vapor e gás hidrogênio. E com fortes descargas elétricas, nessa solução aqui surgiram os compostos orgânicos. Olha aqui, ó, a mistura de gases introduzida no sistema simulava a atmosfera primitiva. O aquecimento do líquido presente no aparelho reproduzia o calor reinante na crosta terrestre, com formação de água em vapor. A água acumulada na base do aparelho simulava as marés e lagos primitivos. Olha aqui a água aqui, ó, onde tem água. A circulação de água fria simulava o resfriamento dos gases nas grandes altitudes atmosféricas, porque quanto mais se sobe, mais esfria. E as descargas elétricas aplicadas na mistura, né, de gases reproduziam os raios das tempestades. E aí ele conseguiu achar moléculas orgânicas ao final do experimento. Bom, outras teorias aqui, né? A teoria para obtenção. Antes de voltar, eu vou voltar aqui, antes de ir lá, para a gente falar sobre a panspermia. Olha só, na panspermia, eu vou voltar lá no... se alguém estiver lembrando bem aí, lá no final da outra aula, eu parei aqui, ó, né, nesse slide aqui. E naquele eu cometi um erro no final da outra aula, que eu falei assim, vamos terminar aqui com essa imagem do sistema Trappist. Não é uma imagem, é uma ilustração. É uma ilustração. Mas se a teoria da panspermia for correta, nesses planetas, igual no sistema Trappist, pode ter sim, por que não, vida vindo oriunda de objetos, já que moléculas orgânicas viajam pelo espaço. Por que não? Né? Então a teoria da panspermia, que a vida veio do espaço sideral, é uma teoria bastante aceita hoje, porque por causa dessas moléculas que são encontradas, e até pela a nossa vontade que o ser humano tem de encontrar vida fora da Terra. Bom, continuando aqui, então, feita essa observação, vamos lá. Obtenção de energia pelos primeiros seres vivos. Aqui tem algumas hipóteses para a evolução do processo energético. São duas elas. A hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Na hipótese heterotrófica, as substâncias que originaram os primeiros seres vivos também serviram de alimento para obter energia. Ocorria um processo semelhante à fermentação. As substâncias que originaram os primeiros seres vivos também serviam de alimento para obter energia. Então, segundo essa teoria, os primeiros seres vivos eram heterótrofos. A hipótese autotrófica, ela propõe que os primeiros terrestres seriam quimiolioautotróficos, ou seja, os terrestres, quando eu falo, não é que viviam na Terra, não, os primeiros seres aqui da Terra. São seres que eram autotróficos, capazes de produzir suas próprias substâncias que lhes serviam de alimento, a partir de compostos inorgânicos, em processos parecidos com a fotossíntese. Aí uma observação aqui, a hipótese autotrófica é a mais aceita atualmente, pois organismos quimiolioautotróficos atuais são encontrados em locais inóspitos, locais onde é difícil encontrar vida, tais como fendas vulcânicas submersas, onde ocorre liberação de ácido sulfúrico. Isso aqui também é um alento para que a gente tente encontrar vida fora do planeta Terra, em ambientes inóspitos. Bom, vamos resolver algumas questões. Algumas questõezinhas. Vamos lá.
Enem de 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII a partir dos estudos de Red e Pasteur, que demonstraram experimentalmente que, letra A, seres vivos podem ser criados em laboratório. Letra B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Letra C, o ser vivo oriundo da reprodução de o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Letra D, os seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos. Qual dessas é a correta? Fácil. Opa, vamos voltar. Qual dessas é a correta? Qual seria a correta? A correta aqui seria a letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, ou seja, o que defende a teoria da biogênese, refutando a abiogênese. Letra C de casa. Número 2, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2010. A primeira coluna apresenta o nome de teorias sobre a evolução da vida na Terra. A segunda, afirmações relacionadas a essas três teorias. Vamos lá ver qual que se encaixa aqui, numa dessas aqui. A biogênese, 1. 2. Biogênese, 3. Panspermia, 4. Evolução química, 5. Hipótese autotrófica. Vamos lá. São três afirmativas na segunda coluna. Vamos à primeira. Os primeiros seres vivos a utilizarem compostos inorgânicos da crosta terrestre para produzir suas substâncias alimentares. Os primeiros os seres vivos utilizaram compostos inorgânicos da crosta terrestre para produzir suas substâncias alimentares. Será que é evolução química? Não sei. Vamos lá. Será que é a biogênese? Hipótese autotrófica? O que seria isso? Nós acabamos de falar. Utilizaram compostos inorgânicos, até falei agora há pouco. Um processo semelhante à fotossíntese. Portanto, é a hipótese autotrófica. Aqui é 5. 5. Podemos observar aqui o que só vai ter. Aqui começa com 4, está dispensada a letra A. Letra B começa com 4, está dispensada. Letra C começa com 1, está dispensada. Ou vai ser a D ou a letra E. Vamos à segunda afirmativa. A vida na Terra surgiu a partir de matéria proveniente do espaço cósmico. Isso aqui é a panspermia. Isso aqui é a panspermia. Portanto, 5, 3. Vai ser a letra E, que vamos só confirmar. Um ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente. Um ser vivo só se origina de outro ser vivo, de outro ser vivo ou ser pré-existente. Isso aqui é a biogênese. 2, 5, 3, 2. Portanto, a correta é a letra E. Vamos com a questão 3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Opa! Olha só, o desenho a seguir representa de forma esquemática o aparelho que Miller usou, esse desenho aqui, em suas experiências em 1953, para testar a produção de aminoácidos a partir de uma mistura de metano, hidrogênio, amônia e água, submetida a descargas elétricas. Vamos a essas afirmativas e vamos ver quais são corretas, né? Vamos lá. Número 1. Com esta experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva da Terra. Correto. Surgiram aminoácidos aqui. Portanto, a 1 está correta. Tem um correto na letra A. Aqui a B não tem está descartada. A C não tem, está descartada. A E não tem, está descartada. Então vai ser a A ou a D. Vamos lá, número 2. Como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. Correto, ele está isolado. A 2 também está correta. Vamos ver a 3.
As substâncias resultantes das reações químicas acumularam-se em 3 e 4. Não, acumularam-se aqui, ó, em 4. Né? Em 3 não. Com essa experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Não, hoje se tem fortes, ele só propôs, mas hoje se tem fortes indícios que a atmosfera era outra. Portanto, o correto é A1 e A2. Letra A. Então, por agora foi C de casa, de escola e A de amor. Universidade Federal de Santa Maria, 2011, também lá no Rio Grande do Sul. O cérebro humano evoluiu e, ainda nos primórdios da civilização, nossos hipotéticos ancestrais já poderiam viver como certos micro-organismos quimiolito-autotróficos. Os atuais, né? Ao redor, quimiolito-autotróficos atuais, ao redor de fendas vulcânicas submersas, onde há liberação contínua de gás sulfídrico, o H2S, não é, eu falei gás ácido sulfúrico, né, gente? Aquela hora eu errei, desculpa. É gás sulfídrico. H2SO4 o outro. Foi um erro crasso que não pode acontecer. Ácido sulfúrico, H2, não, H2SO4. Vamos lá, H2S, gás sulfídrico. Segundo a hipótese autotrófica, os outros tipos de seres vivos teriam se originado a partir dos primeiros seres quimiolito-autotróficos na seguinte ordem. Letra A. Primeiro, os que realizavam fermentação. Depois, os fotossintetizantes. Por fim, os que respiravam oxigênio, aeróbios. Letra B. Primeiro, os fotossintetizantes. Depois, os que realizavam fermentação. E, por fim, os que respiravam oxigênio, os aeróbios. Não, isso aqui já está errado. Por enquanto, essa aqui está a mais correta. Mas vamos aqui. Primeiro, os fotossintetizantes. Já está errado também. Depois, os que respiravam oxigênio, está errado. E, por fim, os que realizavam fermentação. Não é essa a hipótese. Essa aqui seria uma hipótese para heterotróficos. Primeiro, os que respiravam oxigênio. Olha, de onde veio esse oxigênio se não tinha nem fotossíntese? Depois que ele... Então, está errado. Primeiro, então está errado também. Como que respirava oxigênio se nem tinha fotossíntese? A correta é a letra A. Primeiro, os que realizavam fermentação. Depois, os fotossintetizantes. E, por fim, os que respiravam oxigênio. Correto é a letra A. E aqui assim, ó, repetindo o experimento de Pasteur, ó, a teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres vivos podiam surgir de matéria não viva, perdurou muito tempo. Porém, com a expansão do conhecimento científico e os experimentos rigorosos realizados por Louis Pasteur, entre outros pesquisadores, a crença na biogênese não resistiu. Em um experimento esquematizado a seguir, esse aqui, ó, que a gente viu, Pasteur preparou o frasco de vidro com caldo nutritivo e amoleceu seus gargalos no fogo, que permitiu esticar e curvar os gargalos, deixando em forma de um pescoço de cisne. Sobre o experimento citado, Pasteur conseguiu demonstrar que a contaminação do caldo nutritivo se deu por micro-organismos provenientes do ambiente externo, que conseguiram atingir o caldo após a remoção do gargalo. O caldo nutritivo do frasco com gargalo não deu origem a novas formas de vida, pois o oxigênio não conseguia entrar no balão de vidro. O caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne não continha os nutrientes necessários para o desenvolvimento de micro-organismos. O desenvolvimento de micro-organismos não foi possível porque dentro do balão de vidro com gargalo não havia espaço suficiente para a multiplicação. Observa aqui, ó. Essa é uma aula, uma questão do vestibular da UFT 2020, do primeiro semestre, né, de 2020, da Universidade Federal do Tocantins. E o correto aqui é a letra B, B de bola. O caldo nutritivo do frasco com gargalo não deu origem a novas formas de vida, pois o oxigênio não conseguia entrar no balão. Por quê? Por que o oxigênio? Porque se o oxigênio entrasse, o ar, né, traria com ele micro-organismos. Bom, aí tá aí o gabarito, C, E, A e B. As referências para a construção da nossa aula.
aqui o crédito das imagens, né, que foram colocadas na aula. E a gente encerra por aqui a nossa aula sobre origem da vida, a parte 2. E até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula falando sobre mais algum assunto de biologia do ensino médio. Muito obrigado e até a próxima.